Eu tenho visto muitas pessoas se frustrando porque elas não conseguem mudar os seus hábitos. Elas não conseguem fazer o que elas se propõem. Elas olham pessoas na internet, que pessoas falam, faça isso, faça aquilo outro. Por exemplo, beba 2 litros de água por dia. E aí elas tentam e elas não conseguem. Só que eu também já passei por isso, tá? Só que o que acontece? Elas não têm o método, elas não têm a ferramenta, elas não têm a orientação certa e elas não têm o acompanhamento. E, gente, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Sabe por quê? Porque eu posso chegar para você e falar, acorde todos os dias às 5 da manhã. Faça uma caminhada de 5 quilômetros. Beba no mínimo 2 litros de água por dia. Leia um livro por mês, um livro por semana. Durma cedo e tantas outras coisas que você sabe que você precisa fazer, não sabe? Pois é o básico. Empreenda, saia do CLT, crie uma empresa, faça uma marca pessoal. Só que o que acontece? Elas não ensinam por completo. Sabe assim, aquele 99% elas mostram. Só que o 1%, que é aquele que vai dar a viradinha de chave na sua cabeça, elas não mostram. E não tem problema, elas estão certíssimas. E sabe por quê? Porque é aí que entra a mentoria. Aí as pessoas falam assim, mas eu não quero fazer uma mentoria. Gente, o que acontece? Uma mentoria, ela vai te trazer um método, ela vai te trazer as ferramentas, a orientação certa, específica para você, não genérica, específica para você e o acompanhamento. E aí sim você vai conseguir mudar os seus hábitos. Aí sim você vai conseguir construir a sua empresa, trabalhar no marketing digital. Eu não sei o que você pensa em fazer, mas você precisa disso. E aí eu vejo muitas pessoas se frustrando porque elas tentam fazer o que as pessoas da internet falam para fazer. E aí elas não conseguem. E eu já passei por isso. Eu já passei muito por isso, de não entender. E eu falava assim, por que eu não consigo? Por que as pessoas... Parece tão fácil, por que as pessoas conseguem e eu não? E, nossa, eu já chorei, já tive crises de choro por causa disso. E aí eu tava assistindo um vídeo, e aí uma pessoa dessas que eu sigo falou sobre isso. Só que ele falou assim, método, ferramenta e orientação. Só que eu acrescento o acompanhamento. É totalmente diferente, gente. Quando você é acompanhado. Porque, por exemplo, eu posso dizer para você, você precisa beber a quantidade certa do seu organismo de água. Todo mundo coloca 2 litros, porque é o básico do básico do básico. Mas se eu te disser, para você beber água, você precisa fazer uma conta. Tem gente que fala 33, tem gente que fala 35, eu uso 35. 35 vezes o seu peso. É o tanto de água mínima que seu corpo precisa para funcionar. Então, vamos supor, se você pesa 100 quilos, eu acho que dá mais ou menos aí uns 4 litros de água por dia. Só que você é uma pessoa que não bebe água. Vai adiantar eu falar isso pra você? Não vai, sabe por quê? Porque no primeiro dia você vai tentar, você vai passar mal, no segundo dia você vai tentar, você não vai conseguir. Aí no terceiro dia, talvez você consiga, mas passou mal de novo, e aí você desiste. Você desiste porque não tem o acompanhamento, não tem a orientação certa pra você. Porque vamos supor, se eu chegar pra você e você não bebe água, e eu falar assim, você tem que beber 2 litros de água por dia. Então você vai pegar um copo ou uma garrafinha, sabe, de plástico, e você vai tomar ela no dia, tá bom? Consegue? No dia eu consigo. Aí você pega aquela garrafinha de 500, 600 ml e você toma durante um dia todo. Aí no final do dia eu mando mensagem pra você, e aí, bebeu água? Conseguiu beber? Consegui. Ok. Então amanhã você vai fazer de novo. E depois de novo, até que aquilo se torne normal. Então vamos dizer aí uma semana mais ou menos.
Na semana seguinte eu falo pra você, ó, agora você vai beber uma garrafinha e mais 200 ml. Que eu acho que é um copo americano, né? Você consegue? Ah, então tá bom. É um método. Para outras pessoas, eu vou falar para ela, compra 4 garrafinhas de água, é 2 litros de água que você tem que beber, compra 4 garrafinhas e vá ser feliz. Outras já não querem na garrafinha, é mais fácil tomar com aquelas garrafinhas que tem canudo. Para outra é mais fácil beber no copo. Para outra vai ser mais fácil se tiver um despertador, se tiver um aplicativo se avisando que tem que beber água. Então assim, para cada pessoa é um método diferente. É uma ferramenta diferente que eu vou usar. Você consegue entender a diferença de algo genérico, de algo específico? É para isso que serve a mentoria. Então vamos supor, eu falo para você acordar às 5 horas da manhã todos os dias para fazer uma meditação. Você nunca fez. Você está acostumado a rolar o feed do Instagram meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar às 6 para ir trabalhar ou às 6 para ir para a escola. Vai adiantar? Não vai. Porque você vai tentar fazer no primeiro dia, não vai conseguir. Ou talvez consiga. No terceiro dia, você já vai desistir. No quarto dia, vai desistir. E isso é normal. Por quê? Porque você não tem o método, você não tem a ferramenta, você não tem a orientação certa e você não tem o acompanhamento. Então é por isso que muitas vezes você tenta fazer as coisas e você não consegue. Isso é normal. E se cobrar por não conseguir é o que é errado. Você não pode se cobrar, você não pode colocar um peso tão grande em cima de você, porque até aqui você não entendia isso. Eu tenho um grupo de mulheres que eu coloco áudio todos os dias lá. São áudios relacionados a como ser uma mulher virtuosa, a como ser uma mulher melhor. E aí, o que acontece? São vídeos aleatórios, não tem um começo, meio e fim. Não tem um método, uma ferramenta, uma orientação específica e um acompanhamento. É algo que ajuda? Ajuda. Muitas delas já me falaram, nossa, seus áudios me ajudam e tudo mais. Eu faço também algo de motivação, eu dou dicas, eu dou ideias. Mas vai ser muito diferente a mentoria. O trabalho que é feito dentro da mentoria é muito diferente. Por quê? Porque lá tem esses 4 elementos que eu já falei. Então aí você percebe a diferença. O que acontece? Você encontra tudo o que você precisa na sua vida espalhado pela internet, pelo YouTube, espalhado. Só que mesmo assim você não vai ter a informação, a orientação específica para você. Você não vai ter o acompanhamento necessário. Porque às vezes é isso que você precisa, alguém que pegue na sua mão e fale, vamos juntos. Às vezes é só isso que falta. Às vezes você até consegue. Só que um pouquinho assim, uma coisinha que dê errado, você já desmorona, você já desmotiva. Por quê? Porque você não tem o acompanhamento. Ter um acompanhamento faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque na internet você tem o que é para fazer. Você tem uma orientação, como eu já falei, uma orientação genérica. Serve para todo mundo. E ao mesmo tempo não serve para ninguém. Você entende isso? Serve para todo mundo. Se eu disser para você, acorde 5 horas da manhã, beba água, faça exercício, se alimente bem. Ok, mas como é essa alimentação? Qual é essa alimentação? Basta uma alimentação com mais salada? Às vezes não é isso que você precisa, porque você já come. Às vezes você tem que introduzir frutas. Às vezes você tem que ajustar o horário. Então tudo isso é dentro de uma mentoria.
E aí eu fico pensando assim, as pessoas vão falar mal de outras, né, que estão na internet, falar, os gurus da internet. Não é questão de ser guru, é questão de ser inteligente, de saber que as pessoas que são acompanhadas, elas geram um resultado muito maior e muito melhor. E não tem problema nenhum monetizar em cima disso. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro em cima disso, porque eu acredito que ninguém, nem você, nem as pessoas que você conhece vão trabalhar de graça. Ou você, vamos supor, é professora, você pagou sua faculdade, você estudou e você vai entrar numa escola e falar, não precisa me dar um salário. Ou você é médico, enfermeiro e fala, eu vou trabalhar no hospital, mas eu não quero receber salário. Gente, não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. As pessoas precisam trabalhar. E se elas têm o trabalho delas, algo que elas sabem, se elas pegam o que elas sabem e transformam isso em uma renda, não tem problema nenhum. Elas estão certas. E talvez você também devesse fazer isso. Às vezes você sabe alguma coisa. Por exemplo, você sabe fazer crochê, tricô, bordado, patchwork, não sei. Você ensina na internet, mas o que você leva para sua mentoria? A linha correta, o jeito de pegar na agulha. Você consegue ver isso, visualizar isso? O acompanhamento, ver o seu aluninho lá, a sua aluna fazendo e falando, tá errado aqui, corrige aqui, aqui tá certo, aqui tá bom. A mentoria é isso. Então, entenda que o problema não é a pessoa, o problema não é você, é como está sendo feito. Se você não consegue acordar às 5 horas da manhã, você tem que descobrir o porquê que você não consegue. Se você não consegue beber água, por que você não consegue? E uma mentoria, ela pode te explicar, ela pode te ajudar nisso. Então, entenda que não é que está sendo errado o ensinamento, é que é um ensinamento muito genérico. Então, a partir de agora, quando você olhar para alguém, você olhar um vídeo no YouTube ensinando alguma coisa, entenda que aquilo ali pode funcionar. Sozinho vai demorar muito mais. Muito mais mesmo. E talvez você nem consiga. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da ferramenta, do método a ser usado e da ferramenta. A diferença de quem consegue mudar os hábitos para alguém que não consegue mudar os hábitos é só a ferramenta, é só o método e a ferramenta. Então, se você quer mudar hábitos, se você quer mudar o padrão de vida, procure pessoas na área que você deseja mudar. Então, por exemplo, você quer ser um empreendedor, você quer empreender no ramo de restaurante. Procure um mentor de restaurante, alguém que tenha uma mentoria para quem quer abrir um restaurante. Se você quer sobre desenvolvimento pessoal, procure alguém que saiba. Se você é mulher, você quer se transformar numa mulher virtuosa, eu tenho uma mentoria. E tem outras pessoas também que têm mentoria sobre a mulher, de Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa. Eu tenho 2 mentorias, 2. Uma focada apenas em mulheres e uma que eu falo que serve mais para homem do que para mulher, porque ela é um pouco mais, como eu posso dizer, eu puxo mais a orelha, sabe? Então, assim, procure mentorias e pague o preço. Pague o preço, não só o preço, o valor, entendeu? Mas pague o preço de você cumprir aquilo que você está disposta a fazer e disposto a fazer. Pague o preço na sua totalidade. Consegue entender isso? O trabalho que você vai ter e o dinheiro que você vai investir. Entenda que nada é de graça nessa vida. Nada é de graça. Sempre vai haver aquela coisinha, aquela vírgula que você vai precisar pagar.
para saber o segredo por trás daquilo ali. Então fica a dica. Você precisa de um método, você precisa da ferramenta, você precisa da orientação certa. E quando eu digo orientação certa, é específica para você. E você precisa do acompanhamento. Com esses 4, você consegue mudar seus hábitos, você consegue mudar a sua vida, você consegue mudar o seu padrão de comportamento, você consegue mudar tudo. Mas você precisa pagar. Tanto financeiro como o seu esforço. Se esse vídeo te ajudou, ou se você acredita que vai ajudar outra pessoa, compartilha, me segue, se inscreve aqui, aliás, não segue, né? Se inscreve no canal e um beijo e até amanhã!